abençoe mais uma vez, que tenhamos condições de compreender bem a mensagem que a espiritualidade maior vai nos trazer na noite de hoje. Eu te farei um pescador de homens, se perseverar e serás servas, pedra, onde a harmonia do vazio medra, frutificares a nítida a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se tu já pressentes tuas chagas, eu te guardo e jogando ao chão em sono. Como não bastasse, fez-me ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, marido negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão, que te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração, irmão. Ouve, Simão, Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverar e serás servas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Muito obrigado. Simão, que mais tarde foi receber o codinome de Cefas, a pedra, a rocha, pelo próprio Jesus, e que nós traduzimos para o nosso idioma como Pedro, era um homem acostumado à lida diária do trabalho pesado nas redes de pesca no mar da Galileia. Era um homem de temperamento severo, muitas vezes irascível, raivoso. É o que nós diríamos de uma pessoa que não levava muito desaforo para cá. Era um homem acostumado
a pagar na mesma moeda tudo aquilo que faziam para ele. E é esse homem que nós iremos encontrar numa manhã, depois de ter passado uma madrugada inteira no mar, pescando, uma pesca que foi infrutífera naquele dia. Encontra-se então esse homem, já guardando as suas redes, já havia atracado o seu barco, quando de repente ele é cercado por um homem que ele nunca havia visto. E mais, aquele homem o pede que volte ao mar e lance as suas redes novamente. Logicamente que Pedro estranhou aquilo. Ele era um pescador experiente, ele havia passado a noite inteira pescando e nada havia conseguido apanhar. Como um homem que ele nunca tinha visto, ele não sabia nem o nome daquele homem, fazia um pedido para ele, para que ele voltasse ao mar. E o primeiro movimento dele foi que não fosse. Ele foi de negar aquele pedido. Mas aquele homem que falava com ele irradiava energia, irradiava um magnetismo de tal força, de tal natureza, que ele se sentia compelido a aceitar aquele convite, a aceitar aquela proposta e voltar ao mar. Embora o seu raciocínio, o seu intelecto dissesse que não, mas o seu coração pedia que ele aceitasse aquele convite. E mais, aquele homem vinha acompanhado de dois outros que ele muito bem conhecia, o seu irmão André e João, filho de Zebedeu, a quem ele também muito conhecia, embora fosse jovem. João também participava das pescarias junto com ele, trabalhava na pesca juntamente com ele e sua família. Com muita insistência, assim foi Pedro. Volta então ao mar e lança as redes. E acontece então algo maravilhoso, magnífico. As redes se enchem tanto de peixes que ele não consegue sozinho lançá-las de volta ao barco. Ele precisa da ajuda de outras pessoas, outros pescadores, que tiveram que sair dos seus barcos, atracaram ao lado dele e sair dos seus barcos para ajudar a puxar aquelas redes. E esse é o primeiro contato que Simão Pedro tem com Jesus. E naquele momento o Mestre Jesus olha para ele e diz: vem e eu te farei pescador de homens. E Pedro é tomado de espanto, um sentimento de admiração por aquele homem que ele não conhecia. Ele começa a pensar: mas que homem é esse que os peixes obedecem? Que é um comando dele, minhas redes ficam cheias de peixes. E agora ele me convida para ser um pescador de homens. O que será isso? E naquele dia Simão acolhe Jesus em sua casa, no seio de sua família, e conversa com ele. E quando Simão percebe, ele ficou desde a manhã, quando encontrou Jesus, até a manhã do dia seguinte, conversando com ele, bebendo da fonte dos seus ensinamentos. E não percebe que o tempo passou, que ele não dormiu. E assim ele tem a certeza de que ele deveria seguir aquele homem, aonde quer que ele fosse, que aquele homem era o Messias, que as Escrituras já haviam predizendo há muito tempo a vinda daquele homem. É a primeira grande transformação na vida de Simão. Um homem acostumado ao trabalho difícil, ao trabalho duro do dia a dia, mas um homem muito honesto, um homem muito íntegro, um homem imbuído de bons sentimentos, mas que ainda não havia aprendido a expressar esses bons sentimentos. E é isso que Jesus inspira a Simão Pedro, que ele expresse os seus bons sentimentos, que ele viva uma vida diferente, uma vida renovada com ele, e que ele busque no seu dia a dia se tornar uma pessoa melhor. E assim vai Simão acompanhando Jesus, espalhando a boa nova por onde ele passa. Mas Simão ainda não havia se transformado totalmente. Ainda havia muitas coisas a mudar. Embora ele tivesse o privilégio de conviver com o Mestre, muitas coisas ele ainda não havia conseguido transformar em si mesmo. Porque Jesus inspira a transformação. Mas só eu posso ser o agente transformador da minha vida. Eu posso caminhar com Jesus, eu posso andar com Jesus ao meu lado todos os dias, como todos nós aqui andamos. Mas se nós não quisermos nos transformar,
Jesus não poderá fazer nada por nós. E assim era com Simão. E ele vai vivenciar então uma outra passagem marcante na sua vida, e vai ter o ensinamento do mestre, que é quando 2 cobradores de impostos, homens desonestos, que roubavam o povo, e Simão tinha raiva deles, tinha ódio deles, porque eram israelitas que roubavam o povo de Israel sem o menor peso na consciência. E os israelitas, na sua grande maioria, eram uma raça muito orgulhosa da sua estirpe, da sua natureza. E Simão não conseguia entender, Pedro não conseguia entender como aqueles homens eram capazes de tal desonestidade. Mas eles vão, cobram os impostos de Simão, eles dão a entender que Jesus era um criminoso porque não pagava impostos. Simão paga, mas aquele rancor e aquele ódio o corrói por dentro. Então Simão, depois de muito pensar, de muito refletir, resolve procurar o Mestre Jesus para conversar com ele sobre aquilo que estava acontecendo com ele. E ele ouve então a maravilhosa máxima de Jesus: Pedro, é necessário perdoar. E Pedro pergunta: mas quantas vezes, mestre, nós devemos perdoar? E é quando Jesus responde: até 7 vezes? E é quando Jesus responde: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar sempre. Perdoar sempre que necessário, até que um dia não se seja mais necessário perdoar, até que um dia nós amemos de tal forma, com tal profundidade, em que eu não precisarei perdoar mais ninguém, nenhum de nós, porque nós simplesmente não iremos mais nos ofender com as atitudes equivocadas que o outro possa ter. O amor verdadeiro, ele não perdoa, porque ele não se ofende. Deus verdadeiramente nunca perdoou a ninguém, e não vai perdoar, porque ele ama incondicionalmente. Não precisa perdoar, porque não se ofende nunca. E assim Pedro vai tendo esse encontro com Jesus, essa convivência com Jesus. Ao final da encarnação de Jesus nessa terra, durante aquilo que foi conhecido como a Santa Ceia, a última ceia de Jesus com seus apóstolos, quando Jesus anuncia que um deles o iria trair, e diz que difíceis serão os próximos dias, ele prevê que os próximos dias serão extremamente complicados para todos, e Pedro diz para ele: não, Senhor, eu te seguirei até os confins do mundo, eu jamais te abandonarei. E Jesus olha para ele calmamente e diz: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Depois, no Jardim das Oliveiras, quando Jesus é preso, e Pedro saca da sua espada e corta a orelha do oficial da guarda do Sinédrio, e Jesus: não, Pedro, aquele que matar pela espada morrerá pela espada, e cura a orelha daquele oficial. São lições que Pedro vai aprendendo. E a mais dura delas é quando ele, aguardando o julgamento de Jesus no tribunal da raça judaica, nos pátios do Sinédrio, e começam a dizer: você não era um seguidor de Jesus? Não caminhava com ele? Não, eu não o conheço, nunca vi esse homem. É você sim, és tu, estavas com ele, comia com ele na mesma mesa que ele. Estão enganados, eu nunca vi esse homem, eu não sei quem é Jesus. E mais uma acusação: é você sim, eu te vi com ele todos esses dias no templo de Jerusalém orando. E Pedro vem negá-lo pela 3ª vez, como o mestre já havia dito: não conheço Jesus, não sei que homem é esse. E quando Pedro nega pela 3ª vez, ele ao longe escuta o galo cantando na aurora e foge desesperado, amargurado, ressentido. Passa-se o tempo, Jesus é crucificado, desencarna, desce até as zonas espirituais mais inferiores para resgatar Judas, que havia cometido o desatino do suicídio por conta da traição que ele havia cometido contra Jesus.
E notem bem, o ato de trair a Jesus, de entregar a Jesus ao tribunal da raça, aos judeus, não era o pior. Pior, ruim mesmo, foi o ato de depois ter cometido o suicídio. Não ter suportado tudo o que tinha acontecido e ter cometido o desatino do suicídio. Foi por conta disso que Jesus foi atrás de Judas. E Jesus volta a conviver com eles durante 40 dias na terra, com todos os seus apóstolos, ensinando, pregando, mostrando para eles as verdades do reino de Deus durante todo aquele tempo. E chega o dia então em que o Mestre Jesus voltará ao plano espiritual, em que ele não estará em presença quase que física. Naquele momento, Jesus havia condensado o seu corpo espiritual, de maneira que os apóstolos poderiam vê-lo e tocá-lo, se assim quisessem. Mas chega um momento em que Jesus tem que voltar às paragens espirituais, da onde ele comanda os destinos desse mundo, da onde ele coordena toda a engrenagem desse planeta. E Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo mais do que tudo na vida. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro, já contrariado, já disse que te amo, Senhor. Tu sabes disso. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, que desconfiança. Eu te amo mais do que tudo. Daria minha vida por ti. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí nós vamos entender que o que Jesus fez nesse momento nada mais foi do que usar de psicologia com Pedro. Pedro se consumia por dentro, em amargura, em remorso, pelo que ele havia feito, por ter negado a Jesus 3 vezes. E naquele momento, Jesus faz com que Pedro confirme por ele o seu amor também 3 vezes, para que isso gerasse um efeito psicológico em Pedro e ele pudesse se perdoar. Não era Jesus quem tinha que perdoar Pedro, mas Pedro precisava se perdoar, precisava entender que o ato que ele havia cometido nada mais era do que um ato comum e natural para alguém da sua evolução, mas que ele era um instrumento de Deus. E que o seu trabalho no bem, a sua obra, seria grandiosa no amor. Mas que se ele não se perdoasse, ele não seria um bom instrumento, não poderia ser utilizado como instrumento desse trabalho e não cumpriria a missão que ele tinha na terra. A missão que Jesus havia dado a ele e aos outros apóstolos na terra. Então Jesus usa desse momento, desse argumento psicológico, para que Pedro pudesse se libertar de toda a culpa, de todo o peso que ele sentia. Pedro negou a Jesus 3 vezes naquele dia. E depois Jesus faz com que ele confirme o seu amor por ele também 3 vezes. Anulando então todo o efeito de culpa que aquele ato impensado que ele havia tido antes poderia ter causado nele. E é interessante, quando nós vamos analisar as várias passagens de Jesus, de como ele realmente era um psicólogo, foi um psicólogo incomparável durante a sua passagem como encarnado nessa terra. O psiquiatra e psicanalista Augusto Cury escreveu um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque muitas das suas táticas psicológicas, dos seus métodos, hoje em dia são amplamente empregados pelos psicólogos. Os mesmos que, infelizmente, na sua maioria, dizem que não acreditam nele. Dizem que Deus não existe, mas usam métodos utilizados por Jesus há mais de 2000 anos e não se dão conta disso. Por exemplo, a mulher adúltera. Quando Jesus diz àquelas pessoas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Era uma maneira de Jesus, e isso é utilizado hoje pelos psicólogos em terapias de grupo principalmente, era uma maneira de Jesus fazer com que aquelas pessoas confrontassem os seus problemas. É como se elas ali naquele momento olhassem para um espelho e vissem seus problemas, seus defeitos, suas dificuldades refletidas nesse espelho. Porque elas começaram a pensar em si. Com essa simples frase, Jesus bota aquele grupo inteiro
própria vida, para pensar naquilo que vinha fazendo e se eles realmente eram tão melhores assim do que aquela mulher. Embora a lei de Moisés dissesse que ela deveria ser apedrejada, ela havia sido flagrada em ato de adultério. Era uma mulher que deveria ter sido apedrejada. Mas quando Jesus confronta aquelas pessoas com as suas atitudes, com o seu eu interior, nenhum deles tem coragem de julgar aquela mulher. Porque todos eles admitiram que também tinham defeitos, que também tinham problemas. Uns em maior escala, outros em menor escala. Mas todos eles pensaram em suas vidas e perceberam que aquele não era o melhor caminho a tomar, não era a melhor decisão a tomar naquele momento. E quem sabe alguns daqueles ali, a história não registra, mas até modificaram as suas vidas e se tornaram pessoas melhores, porque começaram a pensar em si e sentiram vergonha e tiveram vontade de modificar o seu eu interior. Aquilo que nós deveríamos fazer muitas vezes, pensar em nós, naquilo que nós ainda precisamos melhorar. Qual é a maior chaga que nós temos? Não adianta eu querer pensar em todos os defeitos de uma única vez, em todas as dificuldades de uma única vez. Eu acabo não melhorando nada. Mas começar a pensar, qual é a maior chaga que eu tenho? Qual é o ponto em que mais atrapalha a minha evolução? Qual é a característica que eu tenho que eu preciso mudar? Porque é o mais flagrante, é o mais gritante, é o que mais me prejudica. E começar a trabalhar isso. E começar a tentar fazer essa mudança. E começar a entender o papel de Jesus na nossa vida. E como ele transformou Simão Pedro. Porque a partir desse momento em que Pedro teve uma nova oportunidade de confirmar o seu amor a Jesus, de confirmar o seu amor para o Mestre, Pedro muda de vida realmente. E aí se torna o apóstolo Pedro, a rocha na fé. Se torna realmente uma rocha na fé, sem esmorecer mais, dando grandes testemunhos de amor, criando a casa do caminho, que recolhia pessoas que já estavam desenganados, muitos leprosos, inválidos, idosos que eram abandonados pelas suas famílias, e eles recolhiam aquelas pessoas pelos caminhos e cuidavam delas e tentavam de alguma maneira ajudá-las a retomar as suas vidas. Pedro pregando a palavra de Jesus naquele local e por fim culminando com seu martírio em Roma, quando o imperador Nero manda matá-lo. E queriam crucificá-lo como Jesus. E ele pede que não, porque ele não tinha o direito de morrer como o Mestre Jesus havia morrido. E ele morre numa cruz, mas de cabeça para baixo. Diferente do que havia acontecido com Jesus, porque ele não se achou no direito de ser sacrificado como havia sido sacrificado o Cordeiro de Deus, o Mestre do amor. E quando nós vamos pensando nos dias atuais, na nossa vida atual, nessa confirmação do amor que devemos ter a Jesus, se já não temos, que deveríamos ter a Jesus, o que é que nós temos feito para confirmar esse amor a Jesus? Qual tem sido a minha atitude no meu dia a dia para dizer a Jesus: Senhor, Tu sabes que eu te amo, sabes que eu daria a minha vida por Ti? O que é que nós temos feito? De que maneira eu mostro a Jesus que Ele pode contar comigo na sua seara bendita? Que os meus dias podem ser consagrados a Ele? E quando eu falo em dias consagrados a Jesus, eu não digo de abandonarmos tudo que temos, abandonar nossa vida, nossa família, nossos compromissos profissionais, que são muitos, para viver única e exclusivamente pregando a palavra do Senhor. Jesus não nos pede nenhum desse tipo de sacrifício, mas que eu possa sim transformar a minha vida num campo de trabalho ativo no bem em qualquer lugar que eu esteja. Se eu estiver no meu seio familiar, que eu ali seja um multiplicador do amor de Jesus e que eu confirme
na minha família, o tempo inteiro, o quanto eu amo a Jesus. Se eu tiver no meu local de trabalho, que eu seja um ponto de luz naquele local, espalhando amor, espalhando bons sentimentos, espalhando mensagens de ânimo, de otimismo todos os dias. Se eu estiver na escola, na faculdade, aonde quer que eu esteja, que eu passe a minha vida confirmando o meu amor a Jesus. Que eu busque, na minha vida, ser o melhor que eu puder. E sendo o melhor que eu posso, com certeza, eu estarei demonstrando a Jesus que eu o amo. Que eu o amo intensamente. Não há local, não há lugar próprio e propício para se falar de Jesus, para se espalhar o amor. Chico Xavier, uma vez por semana, frequentava um prostíbulo. E ia lá. E aquelas mulheres que ali trabalhavam faziam o evangelho com ele, uma vez por semana com ele. Tomavam passes. E Chico Xavier mudava um pouco da ambiência daquele lugar, com a sua energia, com o seu magnetismo, com a gama de amigos espirituais que ele trazia para aquele local. E há uma história interessante que aconteceu com ele, de que Chico Xavier pegou uma doença, uma infecção no pé. E o pé dele ficou uma ferida aberta que não cicatrizava de jeito nenhum. E ele foi no médico, e fizeram um tratamento, e nada cicatrizava aquela ferida. E um belo dia Chico Xavier saiu do trabalho, ele trabalhava na Fazenda Modelo, era um funcionário da Fazenda Modelo, escriturário lá naquele local, saiu do trabalho, ele ia de carroça da fazenda até a casa que ele morava, em Pedro Leopoldo mesmo ainda não era em Uberaba. E Chico Xavier passou em frente àquele local, e uma daquelas mulheres o chamou: Chico, vem aqui, Chico, por favor. E Chico foi. E o companheiro que estava com ele: não vai lá, Chico, você vai fazer o que lá? Ele falou assim: não, por quê? Ele me chamou, deve estar precisando de alguma coisa. E ele com aquele pé horrível, sangrando, saindo secreção daquele pé, muito ferido, ele foi. E quando chegou lá, aquelas mulheres o colocaram sentado numa cadeira, trouxeram uma bacia de água, começaram a lavar os pés dele, ele muito constrangido, quis tirar, e elas lavando aquele pé dele que estava com ferido, e diziam para ele: não, hoje você vai ser cuidado por nós, até hoje você cuidou de nós, hoje nós vamos cuidar de você. E lavaram os pés de Chico Xavier e beijaram o pé dele, mesmo com aquela ferida, com aquele machucado, elas beijaram o pé dele, depois colocaram uma atadura e ele foi embora. No dia seguinte, quando ele acordou pela manhã, o pé dele estava totalmente são, não havia mais nada ali. Tal foi a gama de magnetismo e de amor que aquelas mulheres colocaram naquele ato. O pé dele, e Chico conta que ele via, com a visão espiritual dilatada que ele tinha, ele via a bacia em que elas lavavam o pé dele, doente, brilhava uma luz azul muito intensa, porque era o magnetismo que a espiritualidade maior colocava naquela água para que pudesse proceder o processo de cura. Então a gente vai ver que não importa quem, todos nós temos a capacidade de espalhar o amor, de vivenciar o amor no nosso dia a dia, de sermos pessoas melhores, de entendermos. E o que eu faço hoje é o que vai refletir no que vai acontecer comigo amanhã. Eu não vivo o tempo inteiro pensando no futuro. Não, eu vivo hoje, eu vivo agora. Mas eu não posso me esquecer que a minha vida é pautada pelo que eu vivo hoje, pelo que eu vivo agora, pelas escolhas que eu faço. Havia um homem, um indiano, que morava numa vila muito pobre. Ele era casado, tinha um filho pequeno, eles passavam necessidade naquela vila, e um dia aquele homem vira para sua mulher e fala assim: eu vou para uma terra distante, em busca de trabalho, para que a gente tenha uma vida melhor. Eu vou ficar lá 10 anos. Mas quando eu voltar, vou voltar um homem rico. Ser fiel a mim, porque eu também serei fiel a você. Eu te prometo, aguarda esses 10 anos do meu retorno. E quando eu voltar, nós teremos uma vida melhor. E assim foi. A mulher prometeu a ele fidelidade e ele partiu, sozinho.
caminhou longos dias até que chegou num lugar, era uma fazenda muito grande, tinha muitas plantações. Ele se empregou naquele lugar e falou com o patrão dele: olha, eu não quero salário, eu só quero um lugar para dormir e a comida, não me paga nada. No final de 10 anos, você junta tudo que eu ganhei aqui, tudo, o valor que deveria ser me pago como salário, e me dá de uma vez só, e eu vou embora. E assim foi feito. Durante 10 anos aquele homem trabalhou com afinco, de sol a sol. Não tinha descanso para ele, de domingo a domingo aquele homem trabalhou. Mas ao final de 10 anos, ele ainda é um homem jovem, visto que ele havia chegado naquele local também muito jovem, ele foi e falou com o patrão dele: olha, meu tempo aqui acabou, agora eu vou embora. E o patrão, que gostava muito dele, falou com ele: tudo bem, amanhã você vem aqui, que eu já vou estar com o seu dinheiro separado para você, você pega o dinheiro e pode ir embora, está dispensado. E assim foi. No dia seguinte ele voltou para falar com o patrão. Chegando lá, o patrão entrega para ele um pacote de dinheiro, um pacote grande de dinheiro, era muito dinheiro que ele havia juntado nesses 10 anos. Mas o patrão fala para ele o seguinte: olha só, você tem duas opções, ou você vai embora aqui com esse dinheiro, ou então eu tenho 3 conselhos para te dar. Eu te dou os 3 conselhos e você vai embora sem dinheiro, vai embora sem nada. E aquele homem pensou bem e falou: gente, mas ele confiava no patrão dele. E pensou: devem ser conselhos importantes. Meu patrão trocar 10 anos da minha vida, 10 anos do meu trabalho, por conta de 3 conselhos. E ele, que confiava no patrão dele, disse: tudo bem, eu aceito os conselhos, imaginando que eram conselhos importantes. E o patrão vira para ele e fala: primeiro conselho, nunca pegue um atalho desconhecido em troca de um caminho longo, mas que já é conhecido. E ele estranhou aquele conselho. Nossa, que conselho simples. Segundo conselho, nunca, jamais se meta num assunto que não te diz respeito, principalmente sem você ter sido chamado. E ele também estranhou um conselho tão comum como esse. E terceiro conselho, nunca tome uma decisão quando você estiver com raiva. E aquele homem ficou meio desapontado. Qualquer um de nós ficaria com esses tipos de conselho, mas ele havia prometido que trocaria o salário pelos conselhos. Fazer o quê? Pelo menos ele estava indo embora, ia rever a esposa, o filho. E o patrão vira para ele e fala: olha só, tem aqui um pão que eu mandei fazer para você levar, para você não sair daqui de mãos abanando. Leva aqui uma pequena importância para você parar numa estalagem e descansar, e leva esse pão aqui, que é para você comer com a sua esposa, mas só coma com a sua esposa. Quando chegar em casa, é um pão muito especial. Abre com a sua esposa e come com ela. E assim ele foi. Ele começou a caminhada. Na primeira bifurcação da estrada, ele encontrou um senhor, já de bastante idade, de idade bastante avançada, que falou com ele: ah, você está viajando? Ele: eu estou indo para tal terra. Falou para onde ele ia. E o senhor falou: nossa, mas é longe, é pelo menos uns 15 dias de caminhada. Ele falou assim: mas eu vou. E aquele senhor: passa aqui por esse atalho, vai reduzir em uma semana a sua caminhada. E ele ficou agradecido por aquele senhor ter lhe dado esse conselho, ter lhe mostrado um novo caminho, e foi por aquele caminho. Quando chegou em determinado ponto do caminho, ele lembrou do conselho do patrão: nunca vá por um atalho desconhecido quando você tem um caminho mais longo que já é conhecido. E ele voltou daquele ponto e passou pelo caminho. Parou numa hospedaria e, conversando com o dono da hospedaria, contou a história dele, que estava indo encontrar com a esposa, voltando para casa depois de 10 anos longe. E aí ele: que bom, mas é bastante tempo de caminhada, não é? São 15 dias mais ou menos até lá. E ele falou assim: mas você sabe que eu encontrei com um senhor pela estrada que até me indicou um atalho, mas alguém me deu um conselho de que eu não deveria fazer isso. E aí eu voltei pelo caminho. E aí o dono da estalagem falou: ainda bem que você não foi. Esse senhor é um bandido, chefe de uma quadrilha de bandidos. Se você tivesse seguido o conselho dele, no meio do caminho eles te atacariam e te matariam, e roubariam tudo que você tem. Sábio foi quem te deu o conselho. Ele se acertou no seu quarto. À noite ele escuta uma confusão na hospedaria, terrível.
móveis caindo, quebrando, gritos, e ele sai pelo corredor, identifica de onde vem esses gritos, qual o quarto, chega a levar a mão à porta para entrar, mas aí ele se lembra do segundo conselho: nunca, jamais se meta num assunto que não te diz respeito, principalmente sem você ter sido chamado. E ele volta para o quarto. Daí, no dia seguinte, ele encontra o dono da hospedaria, cansado, com um semblante abatido, e fala com ele: essa noite eu ouvi barulhos, ouvi uma confusão, o que houve? E ele falou: era eu e meu filho. Eu tenho um filho que tem problemas mentais, e toda vez que um hóspede se hospeda aqui, principalmente homens, a loucura se apodera dele e ele mata o hóspede. E no dia seguinte eu tenho que enterrar o hóspede. Mas essa noite não foi assim, porque eu vi você tão jovem, tão cheio de sonhos, indo encontrar novamente com a sua esposa, e eu não permiti que ele o matasse. Eu me tranquei com ele no quarto e lutei com ele a noite inteira e acabei matando o meu filho. E hoje eu tive que enterrá-lo. Tudo para que você não morresse. E aquele jovem assustado, aquele homem, falou: nossa, mas eu quase entrei no quarto. Ele falou: ainda bem que não entrou, porque provavelmente ele o apunhalaria e você estaria morto, eu estaria te enterrando nessa hora. E ele foi embora assustado e agradeceu ao patrão, porque 2 conselhos haviam salvo a vida dele. Ele chega finalmente na vila dele, depois de muitos dias de caminhada. Ele avista a casa dele ao longe e percebe a casa bem cuidada, as paredes caiadas de branco, a chaminé saía fumaça. E de repente ele reconhece a esposa dele saindo à porta, juntamente com um homem, já adulto, mais jovem. E o homem abraça a esposa dele, rodopia com ela, lhe dá um beijo na testa e vai embora. Automaticamente ele é tomado de fúria. Ela me traiu. Eu fui fiel 10 anos, pedi a ela que também fosse, e ela me traiu. Eu vou matá-la. E ele vai até a casa dele, entra em casa, saca da sua adaga, e quando ela olha, ela leva um susto. E fica feliz e vai tentar abraçá-lo. E ele levanta a adaga e diz: eu vou te matar, sua infame traidora. Mas ele se lembra do terceiro conselho: jamais tome uma decisão quando você estiver com raiva. E ele guarda novamente a adaga e pergunta: por que você fez isso? Eu pedi que você me esperasse, e eu também lhe fui fiel durante esse tempo. E ela: mas o que eu fiz? Como assim? Eu vi hoje. Eu vi quando um homem saiu daqui hoje, o seu amante, aquele que você usou para me trair. E ela olha para ele, balança a cabeça e diz: aquele homem é o seu filho. Ele era uma criança quando você saiu daqui. Hoje ele é um homem, é o meu companheiro. Todos os dias de manhã, quando ele sai para o trabalho, eu levanto, eu vou com ele até a porta. Ele me abraça, me dá um beijo. E à tarde, quando eu sei que é a hora dele voltar, eu também vou esperá-lo na porta, para que ele também possa me abraçar, me dar um beijo. E assim nós temos a nossa convivência feliz. E aquele homem então caiu em si e mais uma vez agradeceu ao patrão, porque os 3 conselhos haviam realmente salvo a sua vida. Aí ele tira da bolsa o pão e fala com ela: mas olha, conta para ela a história e diz: mas ainda bem. E ela fala: graças a Deus, não trouxe dinheiro, mas te trouxe aqui, vivo, para nossa família. E ele fala: vamos comer esse pão que o meu patrão me deu, que é muito especial, que ele me disse. E ela põe a mesa e coloca lá um ramo de flores sobre a mesa, enfeita, porque ela está feliz, o seu marido voltou. E quando ele parte o pão, de dentro do pão caem pedras preciosas. E dentro do pão havia um bilhete do patrão dele: para aquele que foi fiel no pouco, muito fiel será também no muito. Aqui o fruto dos seus 10 anos de trabalho. Vai em paz. Então nós vamos entender com essa história de que os conselhos, os ensinamentos de Jesus, eles estão aí, colocados na nossa presença, postos para nós. Mas que a decisão de seguir ou não esses conselhos e esses ensinamentos é única e exclusivamente nossa. Nós não temos a menor condição de vivermos sozinhos, sem o amor de Deus na nossa vida. Mas Ele nos dá
todos os subsídios e todas as condições para sermos melhores a cada dia. Jesus nos deu todos os elementos e bases para uma vida feliz, para que pudéssemos no nosso dia a dia sermos cada vez melhores. E nós sabemos que a caminhada não é difícil, não é fácil, desculpem. Nós sabemos o quão complicado é viver no amor, os desafios que temos que enfrentar todos os dias, quando escolhemos caminhar com Jesus ao nosso lado. Eu agora estou tendo a oportunidade de ler a biografia de Divaldo Franco, que foi lançada pela jornalista Ana Landi, e ali está dizendo, o próprio Divaldo Franco, em algum momento de sua vida, não suportou a pressão de ser chamado de mentiroso, de charlatão. Isso antes, lógico, de iniciar a sua grande obra. Mas ele tentou cometer o suicídio, porque não estava aguentando mais. Foi salvo por uma irmã dele, já desencarnada, que havia cometido o suicídio, e aparece para ele e diz, não faça isso, olha só como é que eu estou, olha só como é que eu sofro, não cometa esse desatino. E aí então ele desistiu. Mas se for difícil para um homem da envergadura moral de Divaldo Franco, para nós também será difícil, para nós também será complicado. O próprio Chico Xavier, depois que lançou o Nosso Lar, sofreu tantas perseguições, tantas calúnias, que ele chegou a falar para André Luiz, olha, o senhor escolhe outro médium, eu não quero mais, eu não estou aqui para isso, eu estou sofrendo muito, minha saúde é frágil, eu tenho que cuidar de mim, eu não quero mais, o senhor vai escolher outro médium. E aí André Luiz vira para Chico Xavier e fala, tudo bem, Chico, mas antes de você desistir, hoje à noite, antes de deitar, você faz uma prece, deita um pouco mais cedo, ora, e se prepara, esteja tranquilo, porque hoje você vai conhecer nosso lar. E assim como Chico Xavier se deita à noite, ele faz uma prece, André Luiz e Emmanuel ajudam no seu desdobramento, e ele vai descrevendo que chegou até o local onde se encontrava o Aeróbus, entra naquele veículo de transporte entre o nosso lar e a terra e vai até o nosso lar. E conhece toda aquela realidade. Os vários departamentos, as ruas, as casas, as pessoas que ali estavam. E conhece todas aquelas pessoas. E aí então o Chico Xavier vai ter a certeza de que o trabalho dele não era em vão. Que o trabalho dele não era infrutífero. Que apesar das calúnias que ele recebia, apesar de toda a energia negativa que era emanada para ele, não era nada perto de toda a realidade espiritual que nos cerca e que nós, na maioria das vezes, não temos a menor noção. Nem as pessoas que têm uma mediunidade já desenvolvida, que têm a evidência desenvolvida, ou que são médiuns audientes, qualquer tipo de mediunidade mais desenvolvida, tem noção de 1/10 da realidade espiritual que nos cerca. Que essas pessoas conseguem ver que já é uma visão mais dilatada do que a nossa, a maioria de nós, que não tem essa capacidade, ainda não é nada ante a verdadeira realidade espiritual que nos cerca todos os dias, que nos cerca a todo momento. Então é necessário nós entendermos que as dificuldades elas existem, mas que todos nós temos condições de vencer essas barreiras, de vencer essas dificuldades. Todos nós, se seguirmos aos ensinamentos de Jesus, conseguiremos ter uma vida melhor, ter uma vida mais tranquila. Não significa que caminhar com Jesus significa uma vida sem dificuldades. Muito pelo contrário. Aqueles que realmente caminham com Jesus têm dificuldades, têm complicações, renegam muitas coisas, abrem mão de muitas outras coisas, mas a felicidade em trabalhar pelo Mestre é muito maior sempre. Hoje de manhã eu assisti ao filme da irmã Dulce, O Anjo Bom da Bahia. A Bahia é um estado abençoado. Ter dois espíritos da escola de irmão Dulce e Divaldo Franco encarnando nesse estado é um estado abençoado. E mostrou o trabalho dessa grande mulher. Mostrou o quanto ela sofreu. Inclusive há uma cena no filme que a mim me tocou muito,
em que ela chega para um homem, estende a mão e diz: uma esmola para os meus pobres. E o homem escarra na mão dela. E ela baixa a mão limpa e diz: essa foi para mim. Agora, por favor, dê para os meus pobres. Olha a envergadura moral dessa mulher. Essa mulher que era amiga do próprio Divaldo Franco. Logicamente o filme não falou sobre isso, sobre essa relação de amizade que eles tinham. Mas Divaldo Franco a visitava no hospital periodicamente. Contribuía com as obras assistenciais dela, assim como ela, quando tinha condições, também contribuía com as obras assistenciais da Mansão do Caminho. Encaminhavam pessoas um para o outro, de acordo com a necessidade de quem os procurava. E Divaldo Franco conta que certa vez chegou perto dessa mulher, e ela, já muito doente, muito debilitada, perto já da sua desencarnação, e senta com ela, e ela numa cadeira muito desconfortável, muito velha. E ele vira para ela: mas irmã, a senhora não pode ficar numa cadeira como essa, só precisa de uma maca melhor, mais confortável. Olha só, irmã, nós temos muitos amigos, nós vamos pedir para esses amigos para que te doem uma maca para a senhora vai ficar melhor, não pode ficar assim. Ela disse: não, meu filho, não faça isso. Ele: mas por que não? Não, para você eu posso contar a verdade. E Divaldo Franco conta que ela sorria e ria, como se estivesse pregando uma peça nos outros, e falou: para você eu posso contar a verdade. Cada pessoa que vem aqui me visitar diz a mesma coisa que você, que eu preciso de uma cama melhor. E com isso eu já enchi 2 alas do meu hospital com macas novinhas e confortáveis. Notem bem o nível, não é? Se a gente pode botar assim, o nível de engodo dessa mulher. Isso ela já julgava ser algo que ela estava enganando aos outros, dava até uma risadinha marota. Notem bem a grandeza espiritual desses 2 espíritos que dedicaram a sua vida em confirmar o amor que sentiam por Jesus. Que dedicam a sua vida, e provavelmente agora irmã Dulce, no plano espiritual, continua dedicando a sua vida a confirmar esse amor por Jesus, a confirmar esse amor por Deus. Espíritos que no momento em que o Mestre se apresentou a eles, não importa de que maneira, e fez a pergunta: tu me amas? Eles não só responderam com palavras, mas também com atitudes de uma vida melhor, que sim, que amavam o Mestre. Então que nessa noite nós também tenhamos essa condição, porque quando o Mestre Jesus vier e nos perguntar: tu me amas? Nós possamos dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo mais do que tudo, sabe que em minha vida só há lugar e espaço para o teu amor. Sabe, Senhor, que sem ti minha vida de nada seria. E possamos agradecer a Jesus pela dádiva da vida, pelos ensinamentos. Que possamos agradecer a Deus por caminharmos todos os dias, sabendo que existem aqueles que não caminham, mas que na espiritualidade eles também caminharão. Agradecer a Jesus pela faculdade de poder olhar as pessoas, abraçar, carinhar, dizer que ama. Porque muitos de nós caminhamos nessa terra e infelizmente não conseguimos dizer a ninguém que os amamos. Olhamos para o lado e não temos uma figura que possamos dizer: eu te amo, eu oro por ti. Se tu sofres, eu também sofro contigo. Se tu sorris, eu também sorrio contigo. Se tu amas, eu amo em dobro, porque eu já te amo. E amo aquele que é amado por ti também. Agradeçamos a Deus a oportunidade da evolução incessante todos os dias. Agradeçamos a Deus por ter criado esse universo maravilhoso para que habitemos nele. Agradeçamos ao Mestre Jesus pela coordenação desse planeta, que por mais que muitas vezes nos pareça desarmônico, mas obedece aos desígnios do Pai, para que possamos evoluir cada vez mais e um dia transformá-lo num planeta de regeneração. Agradeçamos a espiritualidade maior pela inspiração dessa noite, a direção da casa pelo convite mais uma vez, a cada um de vocês pela presença, pela paciência, por terem escolhido estar aqui no dia de hoje. Agradecemos a Jesus a boa influência que nos trouxe aqui hoje. E principalmente agradecemos a nós mesmos, porque tivemos uma escolha.
e a utilizamos bem. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.